Olá, olá! Bom dia! Ou será boa tarde ou boa noite? Tanto faz. Feliz dia a todos! Sou eu que alegro o seu dia. Então vamos lá para mais uma aula de matemática. Vamos nos localizar aqui? Olha, aqui a nossa localização de onde nós estudamos. Olha que bacana. Que alegria. Esse é o colégio onde eu me alfabetizei. E é isso aí. Vamos que vamos. Bom, o que temos para a aula de hoje? Nós vamos... vocês vão acompanhar, ver e fazer todas as anotações já de início. Pausa o vídeo, pega seu caderno, pega seu material, põe a água aí perto, sente e veja esse vídeo e copie todas as anotações, tá? Então, esse já é um hábito que a gente vai criando, tá bom? Então, já senta aí e já vai copiando tudo que for passado. Logo em seguida, quando finalizar, você vai escrever as atividades, que são 5 atividades, responder, tirar foto e postar no Classroom. Logo no final da aula, eu envio o gabarito para vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Então é isso aí. Vamos que vamos. Muito obrigada e escrevam bastante. Vamos continuar falando de geometria. Nós vamos falar agora de área de figuras planas. Nós vamos aprender, ver as formulinhas, como é que calcula a área das figuras planas. Eu vou começar aqui com o triângulo. Triângulo, tá. Olha só, a mais comum das fórmulas do triângulo é essa daqui. Eu tenho um triângulo. Eu vou saber o valor da base dele, ou daquilo que eu chamo de base, tá bom? Eu vou saber o valor da altura dele, que é a reta que forma o ângulo de 90 aqui com a base. E aí eu vou falar que a área do triângulo é igual base vezes a altura dividido por 2. Essa é a mais comum. Só que eu vou passar uma outra formulinha para vocês. Ainda no triângulo, se eu tenho um triângulo, eu vou chamar os lados deles de A, B e C. E aí, a gente vai calcular primeiro o semiperímetro. A gente chama o semiperímetro de P. Então ele vai ser o perímetro, que é A mais B mais C, somando os 3 lados, dividido por 2. Lembra que semi na matemática significa metade. Então semiperímetro é o perímetro dividido por 2. E aí a gente vai usar a área do triângulo igual a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. São as duas fórmulas de área de triângulo que a gente aprende aí, tá? No ensino fundamental. Prof, mostra exemplo pra gente? Mostra. Vamos lá. Exemplo. Exemplo 1. Vou colocar aqui esse triângulo. E vou dizer que esse cara aqui vale 6 centímetros e que a altura aqui vale 5 centímetros. E eu quero calcular a área desse camarada, tá? Então eu vou usar a tradicional, ó. A área do triângulo é igual base, que é 6, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Que vai dar quanto? 6 vezes 5, 30, dividido por 2. E nesse caso vai dar quanto? 15 unidades, não, que é centímetros, então centímetros quadrados. Bem tranquilinho, tá? Olha o exemplo 2. Exemplo 2. Vou trazer aqui 6, 8 e 10. E eu quero
calcula a área desse triângulo. Como é que vai ser? Primeiro, eu não tenho altura. Então não dá para usar a tradicional. Base vezes altura, dividido por 2. Não dá. O que eu vou usar? Vou usar a do semiperímetro, que eu acabei de mostrar para você. Tá? Então, ó, semiperímetro é igual 10 mais 8 mais 6 dividido por 2. Que vai dar quanto? 10, 18, 24. 24 dividido por 2. Ou seja, o semiperímetro é 12. Agora eu vou calcular a área usando a formulinha, tá? Qual que é a formulinha? A área do triângulo igual raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tá? E aí é só jogar na formulinha. Raiz quadrada, então, de 12 vezes 12 menos 10, 12 menos 6, 12 menos 8. Tá? Aí é só fazer conta. Raiz de 12 vezes. Quanto que é 12 menos 10? 2. 12 menos 6, 6. E 12 menos 8, 4. E aí é só multiplicar a raiz de 12 vezes 2, 24. 24, 6 vezes 4 é 24 também. 24 vezes 24, 24 ao quadrado ou 576. Cuja raiz vai dar quanto? 24. Não tem unidade de medida? Unidades de área. Tá? Se eu não tivesse a altura, era assim que eu calcularia. Aí eu vou comentar dois casos específicos, tá? De triângulos. Dois triângulos famosos que tem formas específicas para eles. Vou comentar com vocês. Olha só. O primeiro deles é o triângulo retângulo. Que a gente conhece. O que é um triângulo retângulo? É um camarada que tem um ângulo de 90 graus. Então esse cara aqui é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Tá. Eu vou colocar alguns nomes que talvez agora para vocês não seja tão comum. Vai ser muito comum. Quando você for estudar trigonometria, já no 9º ano, você vai escutar bastante esses caras. O lado oposto ao ângulo de 90 recebe o nome de hipotenusa. Vou reduzir aqui para hipo, mas é hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Aqui então eu vou ter o cateto 1 e aqui eu vou ter o cateto 2. Então o lado oposto ao ângulo de 90, hipotenusa. Os outros dois caras se chamam catetos. O que eu vou dizer para vocês? Que a área de um triângulo retângulo vai ser sempre igual. Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Essa é a ideia, tá? Prof, mostra um exemplo. Vou colocar um exemplo aqui do lado, ó. Exemplo. Vamos supor que você tem esse triângulo aqui, 3, 4 e 5. E você sabe que ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90. Ah, quem que são os catetos? Ó, 3 é cateto e 4 é cateto. O 5, ele está oposto ao ângulo de 90, ele é hipotenusa. O cateto é o 3 e o 4. Qual seria a área desse triângulo? A área do triângulo retângulo vai ser igual ao cateto 1, 3, vezes cateto 2, 4, dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. 6 unidades de área. Bacana? Mas lembra que isso só vale para quem? Triângulo retângulo. Ok? Outro triângulo específico. E essa fórmula só vale para ele. É o triângulo equilátero. Triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? É o camarada que tem 3 lados iguais. Tá? Então aqui é L, aqui é L, aqui é L. Tem uma formulinha direta para você calcular a área dele. Tá? A área
do triângulo equilátero, ela é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a formulinha para você calcular a área direta. Como assim, professor? Dá um exemplo. Imagina que eu falo o seguinte, eu dou um triângulo equilátero, falo que o lado dele vale 6 centímetros. Não está escrito, mas como ele é equilátero, aqui embaixo eu sei que vale quanto? 6 centímetros. Aqui do lado eu sei que vale quanto? 6 centímetros. Beleza, o lado vale 6. Como é calcular a área dele? Você pode usar a formulinha que eu ensinei, com a raiz quadrada, usando o seno perímetro. Mas você pode usar essa daqui, ó. A área do triângulo equilátero vai ser igual a quanto? Ó? L ao quadrado, então 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. 36, raiz de 3 sobre 4. Mas quanto que é 36 dividido por 4? Ah, 9. 9, raiz de 3 centímetros quadrados. Bem mais fácil que fazer qualquer outra coisa. Só jogar na fórmula. Tá bom? Vai lembrar disso aí? Triângulos, tá bom? Vamos falar dos quadriláteros então agora? Quadriláteros? Vamos lá. Vou começar com o mais fácil de todos, mais trivialzinho de todos, que é o quadrado. Tá? Então vou desenhar o quadrado aqui. Olha só. Aqui nós temos o quadrado, lado L. Perdão. Qual que seria a área do quadrado? Vamos lá. A área do quadrado, simplesinho. Lado vezes lado. Ou seja, a área do quadrado é igual a quanto? L ao quadrado. Simples, tá? Só quero dar uma dica. Tem uma coisa importante no quadrado, tá? Que é o seguinte. Todo quadrado vai ser semelhante a outro quadrado. Por quê? Porque os lados vão ser sempre iguais, sempre vão ser proporcionais, tá? E os ângulos sempre vão ser 90 graus. Tá? Então, quando eu falo em quadrado, sempre eles são semelhantes, tá? Estou falando que eles são congruentes, iguais. Não, são semelhantes. Lados proporcionais, ângulos iguais. Sempre acontece, tá bom? Mas tá aqui, a área é igual L ao quadrado. Vou dar um exemplo bem tranquilinho, tá? Se eu pegar um quadrado aqui de 2 centímetros de lado, 2 e 2, eu vou ter que a área dele é igual a 4 unidades de área. E se você notar, e eu traçar aqui os quadradinhos mais fortes aqui para você enxergar, 1, 2, 3, 4. 4 unidades de área. Dá para ver bem bonitinho no quadrado. Beleza? De boa o quadrado? Vamos lá então agora para o retângulo, tá? Vamos falar da área do retângulo. Retângulo. E aí a gente tem uma figura também muito conhecida nossa aí, ó, um retângulo. Eu vou ter aqui a parte de baixo que a gente chama de base, vou chamar de B, tá? E aqui eu vou ter a altura, que eu vou chamar de H, tá? A gente chama a altura sempre de H, para não confundir com a de área, tá? Em inglês a altura é I, né? Então, por isso a gente tem aí o H. A área do retângulo vai ser sempre igual base vezes altura. Sempre assim, bem simplesinho, tá? A área do retângulo, base vezes altura. Exemplo aqui do ladinho. Exemplo. Porque eu tenho aqui esse retângulo. E aqui eu tenho 4 e 5 centímetros. Eu quero saber a área dele, tá? Como é que vai ser? A área do retângulo é igual base, que é 5, vezes a altura, que é 4. 5 vezes 4. A área do retângulo, então, é igual a quanto? 5 vezes 4, 20. 20 centímetros ao quadrado. Beleza? Retângulo, outro quadrilátero. Vamos lá no cantinho agora de novo. Vamos falar sobre o trapézio.
trapézio. O mais tradicional deles, essa figura aqui, ó. Tá? Esse é o trapézio mais tradicional. Então, o que que a gente tem aqui? Tem a base maior, que eu chamo de Bzão, base maior. Tem a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. E nós temos a altura, que é a distância entre as duas retas paralelas. Tá? Qual que é a área do trapézio, então, prof? A área do trapézio, ela é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Ô, prof, dá um exemplo aí pra gente. Vou dar um exemplo bem aqui no cantinho. Exemplo. Desenhei esse trapézio aqui. Aqui tem 3 centímetros. Aqui 4 e aqui 6 centímetros. Aqui 90 e 90. Repare que a altura aqui tá no meio da parada. Aqui ela tá no canto, ó. Mas é a mesma coisa. O nome desse trapézio aqui é trapézio retângulo, porque tem 2 ângulos de 90. Esse aqui é um trapézio isósceles, tá? Mas vamos lá. Como é que calcular desse cara? Esse aqui é a base maior, ó. Aqui é a base maior, 6. Aqui é a base menor, 4. E aqui é a altura, 3. Joga na formulinha, ó. Base maior, 6. Base menor, 4. A altura, quanto que é a altura? 3. Dividido por 2. Como é que fica, prof? 6 mais 4, 10. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2. Quando vai dar a área do trapézio? 15. Coloquei centímetros, 15 centímetros quadrados. Beleza? Vamos voltar lá pro canto então. Vamos falar agora do paralelogramo, tá? Do paralelogramo. Paralelogramo. E aí quando eu falo paralelogramo, eu vou ter essa figura aqui, ó. Tá? 2 pares de lados paralelos. Aqui eu vou ter, vou chamar de Azinho. E aqui eu vou chamar de Bzinho. Lados paralelos são lados iguais, tá? E aí eu vou dizer que a área do paralelogramo, ele vai ser, não é A vezes B não, tá? Vai ter um camarada aqui, ó, que não tá calculado, que é o H. Então a área do paralelogramo é A vezes H. E se você notar, ela é igualzinha à área do retângulo. E por que que isso acontece, prof? Porque se eu cortar esse triângulo aqui, ó, ele encaixa exatamente aqui, ó. Aí ele vira um retângulo. A vezes H. Dá pra ver? Tá? Então por isso que a área do paralelogramo é A vezes H. Olha o exemplo. Vou colocar aqui um desenho de um paralelogramo. Vou dizer que aqui vale 4 centímetros e que aqui vale 3. A altura vale 3. Nem preciso saber da parte inclinada, tá? Qual que é a área do paralelogramo então lá? É igual a área do retângulo, ó. 4 vezes 3. E 4 vezes 3 dá quanto? 12. Nesse caso, 12 centímetros quadrados. Beleza? E a última figura, pra gente poder terminar, tá? Também é um quadrilátero. É o losango. É um losango, tá? Tem na bandeira do Brasil. O losango, ele tem os 4 lados iguais, tá? Ele tem essa linha aqui no meio, que é a diagonal maior. E tem essa linha aqui no meio, que é a diagonal menor. Elas formam um ângulo de 90 graus, tá? E aí eu sei que a área do losango, ela é igual a diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Então olha só o exemplo para a gente poder acabar. Ó, aqui eu tenho
o losango. Eu tô falando que daqui até aqui mede 6 centímetros e daqui até aqui 4 centímetros. Então esse cara aqui é a diagonal maior, 6. Esse cara aqui é a diagonal menor, 4. Qual que é a área do losango? A área do losango, então, 6 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 24 dividido por 2, 12 centímetros ao quadrado. Tá? E aí a gente fez todas as figuras que a gente conhece até agora. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Bom, pessoal, então é isso. Agora vocês vão fazer os exercícios que já estão postados no Classroom, tá? Nessa nossa aula de nivelamento. E tirar foto, copiar. Depois de fazer todos os comentários sobre essa videoaula, você vai copiar seu exercício copiado e responder. Depois de respondido, fez os cálculos, mostrou os cálculos, tira foto e posta no Classroom, tá bom? É preciso vocês fazerem, não precisa fazer correndo, mas façam com atenção, tá bom? Porque quanto mais atenção, mais vocês escrever, mais vai ficar registrado no cérebro de vocês, tá bom? Agora vocês vão fazer o exercício, responder, tirar foto, postar no Classroom, tá bom? E depois eu vou verificar e jogar na busca ativa que você já fez a atividade, tá bom? Então é isso, moçada. Qualquer coisa vocês me chamem no PV, tá? E é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus e muito obrigada. Bye, bye. Meu muito obrigada pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.